Então, vou começar aqui, pessoal, me apresentando primeiro, né? Como o Caco falou, eu trabalho na ThoughtWorks. Estou aqui para falar do caminho para a produção, ou Path to Production, certo? Que é um nome talvez mais conhecido na internet. O Path to Production eu comecei a usar em 2019, quando eu fui trainer na TWU, que é a ThoughtWorks University, é o nosso programa de trainees, tá? Então, eu passei o ano de 2019 na TWU, e o Path to Production fez isso, assim, na minha cabeça. Poxa, é a ferramenta que eu precisava, tá? E aí, por que Path to Production, certo? Primeiro, vou fazer algumas perguntas para vocês, tá? O seu time, e aí quando eu falo time, é todo o time, tá? Ele sabe o que acontece, quais são os passos da análise até a produção de um card, né, de uma tarefa. Então, desde a análise até aquela tarefa aparecer lá em produção, como uma feature nova, como qualquer coisa. O que é que costuma acontecer nessas horas, né? Quando você fala tudo, as pessoas, talvez assim, talvez assado, não tenho muita certeza. Algumas pessoas falam, eu estou completamente perdido, eu fico muito confuso quando me perguntam isso. Algumas dizem sim, mas mesmo assim eu ainda tenho algumas dúvidas. E tem aquelas pessoas que dizem não, mas eu confio, certo? Confio nas outras pessoas, confio no time, tá? Isso linka muito com tópicos que vocês vêm falando agora, que é sobre autonomia, tá? Então, para as pessoas terem autonomia nos times, a gente precisa dar ferramentas. A gente não pode só cobrar as pessoas sejam autônomas, né? Precisa de ferramentas. E por que elas continuam com essas dúvidas? Todas, não só as pessoas que estão fazendo onboarding e precisam daquele tempinho, né, de acomodação, mas às vezes até pessoas que estão há um ano no time ainda têm essas dúvidas, tá? Outra forma é, dado que existe um conhecimento, como a tradução, como é que ele é compartilhado? Aí, com uma infinidade de documentos, com tabelas, com slides, com vídeos, com apresentações, muito documento, às vezes, é ruim, tá? Às vezes é muita informação disseminada, eu vejo um vídeo, mas eu não assimilo aquilo, tá? É pela fala, é nas retros, é nas conversas, é nos chats, como é que é isso? Peraí, como é que é isso? O que é que acontece se eu encontrar um bug? Eu faço o quê com isso, tá? Então, é pela fala, é efetivo, ou melhor, é bom, é importante, mas nem sempre é efetivo, tá? Às vezes é pontual, mas a informação ela não se consolida, tá? Ou é centralizando o controle. Eu tenho um Scrum Master, por exemplo, que dá sempre as respostas, tá? Eu tenho um líder que dá sempre as respostas, mas as pessoas não detêm a informação, elas só consultam, tá? E outra quem é que detém esse conhecimento? São só os líderes? São só os desenvolvedores? Tá? Só o time de infra? Só que, veja, todo mundo precisa ter. Se a gente quer que um time seja autônomo, precisa ter as ferramentas para essa autonomia. Tá? E aí, vamos então falar um pouquinho de Value Stream Mapping. O que é Value Stream Mapping? É uma prática que a gente já usa muito, tá? Exemplo, tem Value Stream Mapping para o funcionamento de um hospital, tem Value Stream Mapping para um chão de fábrica, tem Value Stream Mapping para, sei lá, o caminho do alimento no corpo da gente, certo? Então, é uma ferramenta que já é bastante usada em muitos ambientes, tá? E principalmente agora nos ambientes ali, para analisar e projetar fluxo no nível do sistema, tá? Então, é uma ferramenta para desenhar, certo? Eu vou desenhar o meu processo, eu vou desenhar minhas entradas e saídas. E existem vários VSMs por aí, Value Stream Mappings. Na verdade, eu acho que muitos de vocês já usam, só faltava associar o nome, tá? Isso, Value Stream Mapping. E caminho para produção, ou Path to Production, é um tipo de Value Stream Mapping, tá? Então, ele mapeia as etapas de todo um processo e faz uma tabelinha identificando pessoas, ferramentas, as tarefas e as saídas, tá? Os outcomes. Tá? Então, é isso. Só isso? Bom, não é só isso, gente. Depende de como você usa a ferramenta. Às vezes a gente tem a ferramenta, mas a gente não usa o potencial dela, tá? Então, para começar, se você vai aplicar a dinâmica de caminho para a produção, você tem que envolver o time todo,
tá? Não adianta você fazer e depois compartilhar com o time. Aí, gente, fiz aí o Path to Production, só consumam a informação. Não me perguntem nada porque está tudo respondido aqui. Não é por aí, tá? E aí, daqui a pouco eu vou dizer por que aqui isso não funciona também, embora vocês já devam ter aí as ideias, tá? Vamos brincar, então vamos fazer um exemplo. Vamos fazer um Path to Production, um caminho para a produção de um exemplo real, tá? Então, imagina que você, aí no seu time, você faz o desenvolvimento local, você faz deploy em dev para cada commit, tá? Ou para cada push, para cada merge, você faz o deploy em dev. Depois do dev, você faz um deploy em QA, que é para você fazer seus testes internos, testes mais complexos, testes de segurança, por aí. Depois você faz um em stage, ou AT, né? User Acceptance. E aí que é para você fazer showcases, que é para você fazer apresentações e para você fazer teste também com o usuário final. Depois você vai para a produção. Pronto. Muito bobinho, né? Muito simplesinho. Não responde muita coisa. Então, vamos agora construir realmente o Path to Production. Primeira coisa que a gente faz é colocar as 4 linhas, tá? Então, pessoas, são pessoas realmente, tá? Não são atores, são pessoas realmente envolvidas. As ferramentas que vão estar envolvidas, as tarefas ou processos, tá? E as saídas, ou artefatos, ou outcomes, como a Maíra falou, certo? Então, esses são os elementos que eu vou mapear. E aí, agora nas colunas, tá? Eu vou colocar os passos de um card. Lembra que eu estou falando no contexto de card, tá? Porque fica mais fácil de mapear tudo. Mas se vocês quiserem usar para outros propósitos, pode ser também, certo? Mas no contexto de um time inteiro, o card, olhar o Path to Production de um card é muito rico, tá? Então, vocês já vão coletar um monte de coisas. E aí, quais são as colunas principais? Muito em função também desse exemplozinho aqui, que eu contextualizei para vocês. Eu vou fazer análise, desenvolvimento, deploy para dev, deploy para QA, deploy para stage e produção, tá? Gente, é o basicão, tá? Só que precisa de mais detalhes, tá? Essa é a primeira dica. Não se contenta com esses macro passos, não, porque eles são muito complexos, eles envolvem muita coisa. Então, esses macro passos, a maioria das pessoas conhece. O que elas não conhecem são os meandros, tá? Então, é aí que o analista de negócio precisa saber o que é que vai acontecer, que o QA precisa, que o dev, que o PM, que todo mundo precisa saber os meandros. Então, a dinâmica é muito mais efetiva quando você detalha um pouco mais. Exemplo, análise, tá? Quando eu termino a análise de um card, o time pode decidir, olha, gente, a gente vai fazer kickoff antes de um card ir para desenvolvimento, tá? O kickoff, ele é uma cerimônia rápida em que as pessoas envolvidas naquele card, que vão tocar aquele card, vão fazer um double check, eles vão conversar, e que, tá claro o objetivo do card, tá? Então, o kickoff. Aí a tarefa vai para desenvolvimento. Quando ela vai para desenvolvimento, depois ela vai para code review, tá? Então, não vamos pensar, supondo que o seu time tem o processo de code review, tá? Se não tem, óbvio, aí você não vai ter esse passo, tá? E aí, no desenvolvimento, você vai para o code review. Muitas coisas acontecem no code review, é importante mapear isso. Ok, depois do code review, você mergeia lá, né? Caso você esteja usando feature e branch, aí você faz o merge, e aí você vai fazer o deploy em dev. Uma boa prática que o time pode adotar também olha, vamos fazer um desk check depois de fazer o deploy em dev. Daqui a pouco eu vou explicar também o desk check, ele é o complemento do kickoff. No kickoff você entende, no desk check você verifica que foi tudo feito, tá? Aí depois você vai fazer deploy em QA. Em deploy em QA, o que é que você faz quando você faz um deploy em QA? Testes, tá? Então, é muito importante quebrar, tá? Porque só o deploy em QA vai tornar essa coluna aqui muito complexa de entender, tá? Muito inchada. E aí a gente volta para aquele caso de over-documentation, sabe? Que na verdade é a estrutura da informação. Não é a informação que está errada, é a forma como ela está estruturada, que é ruim. Aí você faz o deploy em stage, tá? E o que é que você faz depois com esse deploy? Você pode fazer um showcase, tá? E aí, já cliquei aqui sem querer. Gente, o que é que esses muitos passinhos novos aqui, eles têm em comum? A gente chama eles de quality gates,
tá? São passos que eles atestam a qualidade de uma coisa. Chama-se Quality Gate, né, ou portão de qualidade, porque se você não atende, você não passa. A porta se fecha para você, e você você tem que voltar para corrigir, tá? Então, a gente chama esses passos aqui de Quality Gates, tá? São importantes e precisam ser seguidos. Então, tá, vamos agora começar a preencher. Então, identificados os passos, só essa conversa aqui de quais são os passos já toma um bom tempo do time e muitas discussões, tá? Exemplo, suponha que no seu cliente existe um processo de teste interno, de testes manuais, de reviews de segurança, e aí, em que momento vão ser esses testes? Não são testes do time, feito esses aqui, testes que o próprio time está automatizando ou planos de testes, são testes externos, tá? Às vezes a empresa até contrata uma outra empresa que vai fazer isso. Então, pode ser que tenha mais uma coluna aqui, que é a coluna depois do showcase, não sei, mas antes de ir para a produção. Então, pode ter reviews de segurança e muitas outras coisas aqui envolvidas. Então, o time precisa elencar. E é importante todo mundo junto, porque cada pessoa lembra de um aspecto diferente. Tá? Então, vamos agora começar a preencher os elementos. Tá? Primeiro, na análise. Quem faz parte da análise? Então, coloquei aqui as pessoas e as ferramentas. Por questão de tempo, eu vou focar mais em tarefas e saídas, tá? Vai ser um exercício bem rapidinho, só para vocês terem o sabor do que é um teste de production, mas é claro que vocês precisam aplicar no contexto de vocês, tá? Então, o que acontece numa análise? A gente faz priorização de backlog, a gente faz sessões de refinamento, a gente faz plannings, a gente faz muitas coisas, tá? Eu botei geral aqui, mas pode ter detalhes mesmo para colocar. E vocês podem, inclusive, descobrir subpassos aqui. Então, vocês podem descobrir que, na verdade, a análise tem que ser quebrada em mais de um também, tá? Depende do contexto de vocês. E qual é a cards estimados, se vocês trabalham com estimativas, e com detalhes suficientes para serem desenvolvidos. Então, aquele card, ele tem que estar pronto, tá, para ser desenvolvido. Ele tem que estar ready to go, certo? E o card vai para a coluna de to-do. Então, esse é um exemplo. Depois disso, eu vou para o meu kickoff. O que é o kickoff? É uma reunião rápida, precisa ser rápida, de 5 a 15 minutos, para ter certeza de que o par que vai desenvolver, ou o desenvolvedor, ou só a pessoa que vai fazer, está óbvio para ele, está claro, aquele card está realmente ready to go, certo? Ou ready to play. Se não houver concordância, isso é um quality gate, ele não vai para frente, tá? Ele tem que voltar. Então, e aí, qual é o outcome disso? Talvez atualizações no card, tá? A gente pode descobrir que o card faltou acceptance criteria, critérios de aceitação, faltou, não sei, mais um objetivo de negócio, não sei, não está claro o suficiente. E o card vai para a in-progress. Tá? No desenvolvimento, o dev, ou par, começa criando uma branch, supondo que nesse exemplo a gente está trabalhando com feature branch, tá, gente? Se fosse trunk-based era outra coisa. Todos os commits vão ter um padrão de nomenclatura, todas as mensagens de commit, tá? Para cada push na branch, o Jenkins, ele vai buildar a aplicação e executar os testes, tá? Só isso. E se a pipeline quebrar, tem que corrigir na hora, tá? E o output disso daqui, do Jenkins, tá? Não só do Jenkins. Tem código com testes, criado pelos desenvolvedores. Quando o Jenkins roda para cada commit, vai ter reports no Jenkins para testes, cobertura e análise estática. Então, veja, começa a aparecer coisas concretas, tá? Começam a aparecer. Tem uns reportes. O código tem que ser com teste. Então, o time começa a criar alinhamentos, começa a criar acordos entre eles. Tá? Tem um padrão de nomenclatura de mensagens, porque tem outros objetivos. Porque o Gira, no card aparece já o branch se você usar a nomenclatura correta, você botar o número do card no Gira. Então, todos esses detalhes são acordos de time que precisam ser discutidos. E o Path to Production, ele causa essa discussão mais fácil, e com todo mundo junto. Tá? No Code Review, a gente precisa de pelo menos dois reviewers, né, dois revisores. Para cada mudança no PR, o Jenkins vai rodar de novo. Se a pipeline quebrar depois dessa mudança, tem que corrigir, tá? E aí, quando o Code Review é aprovado, vai acontecer um merge, né? Vai ter um aviso no canal do time. Imagina que o time tem chat,
tem Teams, não sei, tem Slack, então eu posso fazer com que o Jenkins mande uma mensagem lá, o código é aprovado e com testes, e o Jenkins tem os reportes deles também, tá? E aí, finalmente, vamos para o próximo passo, que é deploy em dev, tá? Então, o que acontece? O dev faz o merge na branch principal, usando a estratégia de splash, mais um acordo de time, tá? O Jenkins gera o arquivo que vai ser deployado, se é um front-end, se é um back-end, se é uma aplicação mobile, não importa, ele vai gerar. Se a pipeline quebrar, corrige. E a saída, mais um aviso no canal do time, dev tem uma versão nova, tá? Do back, do front ou da app mobile, tá? E aí, uma nova versão. Finalmente, o desk check. Gente, o desk check é o seguinte, é uma validação de que tudo que tinha no card foi realmente atendido, tá? É muito importante que a gente faça o desk check no ambiente de dev, porque o ambiente de dev, ele é muito mais próximo de produção do que uma máquina local. Então, fazer um teste, um desk check local, é um risco desnecessário. Por isso que a gente faz o desk check sempre no ambiente de dev. É uma boa prática, tá? Veja que o card ainda está em progress, tá? Eu não em nenhum momento aqui eu movi o card ainda. Então, uma reunião rápida, para ter certeza de que todos os objetivos do card foram alcançados. Se não houver concordância quanto à completude do card, o que é que a gente faz? Olha, ou o card ainda está em desenvolvimento, ele não acabou, e aí volta, vai gerar mais um pull request, vai pedir mais revisão, vai fazer deploy em dev de novo, tá? E aí chama a gente para fazer esse check de novo. Ou a gente pode decidir, mas vamos criar um débito técnico e cuidar na próxima sprint, porque a gente tem alguns objetivos e o card parcialmente atende. Então, assim, é caso a caso, tá? E isso precisa ser explícito também para o time, precisa ser discutido, alinhado, tá? O card, supondo que o card foi aceito, né? Ele é movido para em testes, uma coluna em testes, e qual é a outra saída? Talvez mais cards, tá? Para finalizar aquele escopo. Talvez alguns cards vão ser desbloqueados, tá? Então, esse é um outro acordo de time importante. Pronto, a partir daqui eu não vou detalhar muito mais, tá? Mas eu até tenho. Não, desculpa, cliquei aqui. Pronto, eu coloquei só exemplos, então, eu faço deploy em QA, é muito parecido com deploy em dev, os outcomes, mas quando eu faço deploy em QA, aí eu movo para Doni, eu posso escolher mover para Doni no meu desk check, tá? Esse é um acordo de time, não existe jeito certo, existe o jeito adequado para aquele time, tá? Então, esse card movido para Doni aqui, aqui nas saídas de deploy em QA, ele poderia ser um outcome... não, desculpa. Não, é esse mesmo, é esse mesmo. Na verdade, o card movido para Doni poderia ser no fim de testes, tá? Eu acho que fui eu que me equivoquei, tá, gente? Mas, enfim, faz o deploy em QA. Depois dos testes, e aí o que é o teste? Execução de testes automatizados ou exploratórios, ou qualquer outra coisa que você tenha para executar, tá? Aí você move para Doni. Tá uma coisa legal. Então, supondo que eu escrevesse o meu path to production sozinha e mandasse para o time. O time ia me contestar, dizer, não, gente, tá? Por isso que é bom fazer isso com o time todo, tá? Porque o time todo expõe as dúvidas, os questionamentos, as inseguranças, e a gente deixa isso explícito, tá? Depois vai para stage, vai para showcase. Showcase é um quality gate também importante, tá? Porque é nele que a gente tem o go, no go para a produção. É um quality gate no nível de stakeholders. É diferente, por exemplo, aqui de testes e desk check, que é um quality gate talvez no nível de código, no nível de solução de arquitetura, certo? E aqui é no nível de produto, certo? De stakeholders. E finalmente vai para a produção. Então, esse é um exemplo grandão do que é um path to production, certo? O path to production, gente, ele não precisa ter todas as respostas, tá? Então, eu, pessoalmente, eu gosto muito de combinar o path to production com outros value stream mappings, tá? Então, eu adoro representação visual. No geral, eu recebo bons feedbacks dos times de que ajuda eles, não só no onboarding, mas em outros momentos também. Então, um exemplo, você pode fazer um mapa de entregáveis da pipeline. Então, enquanto esse path to production, ele fala de um ciclo de vida de cards, da análise até a produção, você pode... E aí, por exemplo, um desses aqui, roda a pipeline, tá? E se eu quiser detalhar aquela pipeline? Então, eu posso vir aqui
E eu posso colar, beleza, aqui eu tenho os stages da minha pipeline, eu digo se elas são automáticas ou se elas têm passos manuais e quais são os outcomes delas, tá? Exemplo, uma boa prática é que quando a gente build a aplicação e a gente gera um arquivo, esse mesmo arquivo, ele seja usado para deploy em todos os ambientes, tá? Então, eu não preciso regerar, não é bom eu regerar. Há risco se eu regero para cada ambiente que eu vou fazer deploy, tá? Mesmo para apps mobile, tá? Então, tem muitos detalhes, assim, técnicos que a gente pode contornar. Então, até aqui no Path to Production, a gente pode mapear esse risco. De que aqui, por exemplo, em Deploy em QA, eu faço o seguinte, eu faço o deploy do mesmo arquivo que foi gerado aqui no Deploy em Dev, tá? Pronto. E aí, para finalizar aqui, bem antes do que eu pensava, tá? Além desses outros Value Stream Maps, eu gosto desse também de quais são as tech stacks e as ferramentas usadas em cada módulo da sua aplicação, certo? Linkando com esse aqui das pipelines. Tá, vamos lá, gente. Agora, pensando de uma forma mais holística, das vantagens do Path to Production, do caminho para a produção, de uma forma geral, tá? Em onboardings, minha experiência com onboardings to Production tem sido bastante positiva, tá? As pessoas perguntam muito, e aí é uma boa oportunidade também para validar se o Path to Production está claro, porque quando você já tem muito conhecimento, você meio que acha óbvio, né? Então, eu já estou no time há 1 ano, é óbvio demais isso daqui. Mas quem está chegando não está óbvio. Então, o Path to Production, ele tem essa facilidade, certo? Da gente atender as muitas audiências, tá? De pessoas que não acham tão óbvio e as pessoas que já acham isso óbvio. Ele é ótimo para mapeamento de riscos, tá? Então, quando você coloca desenvolvedores, analistas de negócio, o próprio Productial, né, o PO, e muitos outros papéis envolvidos na construção, todos eles vão estar falando, e isso? E isso aqui? E se acontecer isso? E se acontecer aquilo? E quando a gente vê, a gente está mapeando riscos de diversas esferas, inclusive de requisitos, tá? Visão técnica, certo? A visão técnica de um produto precisa ser uma coisa simples, precisa ser fácil de transmitir. E a visão técnica não se resume ao diagrama de classe do projeto, ou a um diagrama de sequência. Ela precisa ter uma visão sistêmica também, tá? Então, quando a gente fala de Path to Production, ela é uma visão sistêmica para todos os papéis, desde o time de infra, se você tem, certo? Eu não gosto, eu prefiro que a infra seja coordenada pelo time, mas todo mundo precisa pensar em tudo. Então, desde o time de infra, até o social, né, certo? Até o analista de negócio, até o UX, certo? Então, todos eles precisam ter essas informações de uma forma sistêmica, certo? Isso é dar autonomia às pessoas, é dar ferramentas para que elas saibam tudo e tenham accountability ou ownership, né? Eu estou muito acostumada a usar as expressões em inglês, desculpa, mas é responsabilidade, elas tomam para si aquilo, tá? Eu não posso tomar para mim aquilo que eu não conheço, tá? Então, visão técnica, compartilhamento de conhecimento, tá? Não só no onboarding, mas no todo. Então, mudou a forma como a gente vai para a produção, isso que eu comentei. Imagina que aqui em produção, agora, eu tenho que fazer uma validação externa com uma empresa terceira, que vai validar todos os meus requisitos de segurança e open source. Coloco aqui no meu Path to Production, tá? A perspectiva de todos os papéis envolvidos. Então, óbvio que se você não envolve um papel, a perspectiva dele não vai estar lá, mas se você envolve, com certeza ele vai ter elementos para perguntar e para contribuir, tá? Os acordos de time, gente, nada é escrito em pedra, não tem bala de prata para nada. Tudo é acordo de time. E acordos mudam o tempo todo, certo? Um acordo de time é ter kickoff e desk check, mas você pode decidir que o refinamento vai ser com todo o time. Então, precisa do kickoff ainda? É um acordo de time, tá? Precisa por conta disso, disso e disso. Tudo bem, certo? Então, tudo é time, tudo é acordo de time. E, finalmente, incentivos à autonomia e à responsabilidade, tá? Então, se você dá as ferramentas, as pessoas vão se desenvolver. Se você só diz às pessoas, seja autônomo, seja responsável, mas você não dá a ferramenta, poxa, não tá legal,
certo? No fundo, você não pode cobrar de ninguém isso, porque faltam as ferramentas, tá? E a gente sabe que nem todo mundo nasce com as respostas na cabeça. Ninguém nasce com as respostas na cabeça, tá? Então, é uma boa ferramenta para você exercitar, certo? E eu acho que eu acabo por aqui. Obrigada.